Em um acidente de avião, uma adolescente é ejetada para fora do avião e sofre uma queda de 3.000 metros, ainda presa ao assento. O mais incrível é que ela sobreviveu à queda do avião, mas Juliane ainda não estaria salva. Até ser encontrada, Juliane passaria 11 dias sozinha na floresta amazônica. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Vanessa Mariano e no quadro Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história de Juliane Koepcke. Gente, eu tenho um verdadeiro pânico de voar, só voo se eu estiver medicada, praticamente dopada. Então eu tenho muito medo de voar, mas tá mais do que comprovado que o avião é um dos meios de locomoção mais seguros, perdendo aí somente pro elevador, segundo o Lito, do canal Aviões e Música. Mas aí o meu cérebro e o meu coração não entendem isso, entendeu? Eu tenho muito medo. Se hoje eu tenho medo com toda essa tecnologia que existe, vocês imaginem quando aconteceu essa história que foi em 1970, com um avião que foi fabricado em 1950. Com certeza eu jamais voaria no avião desse. Mas pra época, né, gente, era a tecnologia que tinha. Bom, vamos começar a história falando aí da família da Juliane. O seu pai, ele se chamava Hans. Vou deixar o nome dele inteiro aqui, que o nome dele é alemão, bem difícil de falar, tá, gente? Mas eu sempre vou deixar o nome inteiro na tela pra vocês lerem com a pronúncia de vocês. Então, Hans era alemão, vivia lá na Alemanha. Ele era um zoólogo, ornitólogo e herpetólogo. Na época dos estudos dele, né, da faculdade, ele namorava a Maria Koepcke, que seria aí a mãe da Juliane. A Maria, ela era uma ornitóloga, então depois que os dois se formam na universidade lá da Alemanha, os dois viajam juntos para o Peru para estudar aí pássaros e animais selvagens nativos lá da região. Em 1950 eles se casam lá no Peru e depois disso eles trabalham no Museu de História Natural lá de Lima e em 1954 eles tiveram a sua única filha, que é a Juliane Koepcke. Durante aí toda a sua infância, a Juliane vivia na selva com seus pais. Ela se tornou aí uma criança da selva, sabe? E aprendeu técnicas de sobrevivência. Afinal de contas, né, gente, os pais dela estudavam os bichos ficavam no mato, então era no mato que ela tinha que ficar, né? Em 1968, quando Juliane tinha 14 anos, os seus pais, eles deixaram, na verdade, a cidade de Lima para fundar uma estação de pesquisa no meio da floresta amazônica chamada Panguana. Mas assim, gente, essa estação de pesquisa, esse laboratório, não era assim um laboratório grande, cheio de tecnologias da época, não, tá? Era um alojamento que antes era uma cabana que foi abandonada por pessoas que moravam lá por locais, né? E essa cabana abandonada, ela foi erguida sob palafitas, tinha telhado de folha de palmeira. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, mas era assim bem precário mesmo. Então tinha essa cabana e uma cabana do lado que eles utilizavam como cozinha. Depois de muito tempo, construíram uma casa e uma outra casa de apoio, mas no início, gente, era essa choupana praticamente, né, que seria o laboratório deles de pesquisa. Então, a Juliane aí com seus 14 anos teve que se mudar com seus pais lá pro meio da floresta. Porém, a Juliane não tinha como estudar lá no meio da floresta, então as autoridades educacionais entraram em contato e desaprovaram isso, falaram que Juliane não podia ficar sem estudar. Então, ela teve que retornar para Lima, para sua escola, para voltar a estudar e terminar aí os seus estudos. Então, Juliane volta e agora com seus 17 anos, ela estava se formando no ensino médio. Sua formatura ia ser dia 23 de dezembro de 1971 e ela estava muito animada para isso. Porém, a sua mãe, ela queria voltar para Panguana entre os dias 19 e 20 de dezembro de 1971. Então seria aí antes da formatura da Juliane, porque ela queria passar o Natal com o marido dela, né? Mas a Juliane, ela insiste, ela fala que ela desejava muito participar da formatura dela, então ela insiste e convence a mãe, que acaba aceitando que elas ficassem até o dia 23. Mas assim, acabou a festa dia 23, formou, elas já iriam viajar no dia 24. Só que assim, gente, chegou dia 24, não tinha um voo para essas duas pegarem. Era a véspera de Natal, todos os voos já estavam vendidos e elas só conseguiam passagem através de uma companhia aérea chamada LANSA. LANSA é Linhas Aéreas Nacionais. Essa companhia aérea, gente, tinha uma péssima reputação. Inclusive, antes desse acidente, eles tiveram outros 2 acidentes. Então, o pai da Juliane, gente, o Sr. Hans, ele fala com a Maria, né, com a esposa dele, e fala pra ela não ir, porque a companhia não era confiável, ele não sentia segurança e não queria que elas fossem naquele voo
mas a Maria insistiu, disse que queria passar o Natal com ele, então elas compram, né, as passagens. Então, na manhã, véspera de Natal de 1971, o voo 508 da companhia peruana Lança decolou da capital de Lima para Pucallpa e depois deveria seguir até Iquitos, ambas cidades na Amazônia peruana. O avião era um Lockheed Electra, um turbohélice dos anos de 1950 e levava 86 passageiros e 6 tripulantes. O avião, então, gente, passa aí pelos Andes, que é uma região que costuma ter muita turbulência. É um dos piores lugares para passar, é sobre os Andes. Tem um filme muito famoso que se chama Vivos, e ele foi lançado em 1993 e é baseado numa história real de um avião que realmente caiu nos Andes. Era um grupo de jogadores, se eu não me engano, e enfim, eles tiveram, depois da queda, eles ficaram muito tempo para serem socorridos. Então, gente, eles tiveram que sucumbir aí ao canibalismo, entendeu? Comer a carne dos mortos, dos amigos dele, até parentes, entendeu? É uma história muito impressionante mesmo. E, inclusive, aconteceu também próximo ao Natal. Então, se vocês quiserem saber sobre essa história real, deixa aqui nos comentários que eu trago aqui pra vocês. E se quiserem assistir o filme, se chama Vivos. Bom, mas voltando aí pra nossa história, passando os Andes, né, ao chegar na planície amazônica, o avião, ele cruzou, né, ele deu de cara com uma nuvem, que é aquela nuvem tipo cumulonimbo. Quem aí estudou sobre cumulonimbo na escola, levanta a mão. Eu estudei. E eu lembro muito, né? Tem muita memória de ter estudado sobre isso. E o cumulonimbo, gente, são as piores e mais perigosas nuvens da Terra. Nenhum avião pode, sob hipótese alguma, passar, né, pelo meio dessa tempestade, dessa nuvem. O procedimento correto, então, é contornar ou fazer um pouso de emergência. Mas não se sabe por que cargas d'água, né? Os pilotos decidiram passar pelo meio dessa tempestade. Especula-se que, conta do voo 508, está aí muito atrasado. Ele estava com 7 horas de atraso já, então talvez por conta disso os pilotos devem ter optado, né, em tentar passar pelo meio da tempestade, arriscando aí a vida de todo mundo, talvez por conta do atraso. Isso que se especularam, mas o que se sabe é que eles não contornaram e nem tentaram pousar, eles enfrentaram mesmo a tempestade. Pouco tempo depois, aí após eles entrarem nas nuvens, os passageiros começaram a sentir uma forte turbulência, as bagagens, né, os objetos começaram a cair dos bagageiros em cima das pessoas pelo corredor, as pessoas começaram a se desesperar e no meio daquela tempestade um raio atinge o avião. E cerca de 10 minutos depois aí, a Juliane, ela relata depois, né, que ela viu umas luzes no motor esquerdo do avião, então turbulência, ela vê aquelas luzes. E aí neste momento a mãe dela vira pra ela e diz aquela que seria a última frase que ela ouviria da sua mãe. Sua mãe vira calmamente pra ela e diz: esse é o fim. Imagina essa ser a última memória, né, de uma frase da sua mãe. Realmente é muito triste, muito impressionante. Logo após isso, então, o avião ele começou a cair e a Juliane conta que tudo ficou preto e ela só ouvia barulho dos motores enquanto ela sentia que o avião estava caindo. Depois disso, o ruído parou e ela estava fora do avião, literalmente em queda livre. A Juliane, gente, como eu disse no começo do vídeo, ela foi ejetada para fora. O avião, após ser atingido, né, pela tempestade, ele começou a se desintegrar no ar. Então, pessoas foram ejetadas e pedaços começou a cair. E a Juliane, ela estava sentada na poltrona do meio, com as duas poltronas, né, uma de cada lado. Acredito que a mãe dela estava sentada em uma dessas outras poltronas, mas possivelmente ela deve ter se desprendido do cinto e voado, enfim. Mas a Juliane, ela ficou presa no cinto da poltrona do meio. Então, acredita-se que a poltrona, as 3 poltronas caindo em queda livre, essas outras 2 poltronas, elas funcionaram meio como um paraquedas para as poltronas, reduzindo então a velocidade em que ela estava caindo, lembrando que ela caiu de uma altura de 3.000 metros. Então, isso deu uma desacelerada na velocidade da queda. As poltronas, elas eram acolchoadas, naquela época deviam ser poltronas boas, não essas poltronas de hoje em dia. Então, tinha essa questão das poltronas serem acolchoadas. Outra coisa que pode ter contribuído aí para a sobrevivência dela é que o impacto ele pode ter sido aí diminuído ainda mais por conta de uma corrente ascendente
de tempestade que estava tendo lá e também por conta das folhagens, por elas serem muito espessas, elas podem ter amortecido, né, o pouso. Mais tarde, gente, foi descoberto que mais 14 pessoas talvez, possivelmente elas sobreviveram, né, estavam vivas, mas morreram aí antes que conseguissem ser resgatadas. Então não foi só a Juliane que caiu de 3.000 metros e tinha vida. Outras pessoas também, mas não sobreviveram, né, aos ferimentos. A Juliane, ela quebrou uma vértebra, ela rompeu o ligamento e ela tinha cortes nas pernas, mas ela conseguia andar. Então, apesar de todos aqueles ferimentos, ela se levanta, ela analisa a situação e ela fala: eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Ela analisou seus ferimentos, ela conseguia andar, ela tava com um olho fechado, teve uma pancada muito forte no olho. Ela verificou também que ela tava só com um par do sapato e ela falou que isso que ajudou ela a ter esse par, né, pelo menos esse pé do sapato, porque ela ia pisando pra ver se não tinha uma cobra, se não tinha um animal ali que pudesse picar ela, pra depois ela ir com segurança com o outro pé. Então, a Juliane, ela juntou todos os ensinamentos que os seus pais já tinham dado pra ela durante todo aquele período que ela viveu com eles nas matas, na própria Mata Amazônica. Então ela juntou todos esses conhecimentos e ela falou: eu vou sair daqui, eu vou sobreviver. Determinada mesmo, ela encontrou do lado dela um pacotinho de balas que tinha caído, né, do avião. E esse foi o alimento que seguiu com ela. Lógico que não deve ter durado muito tempo. E a Juliane, ela toma uma decisão aí de fazer uma coisa que seu pai sempre disse pra ela, que se um dia ela se perdesse na mata, que era pra ela procurar um rio ou um riacho mais próximo e seguir o curso do rio, porque ele diz assim: riachos vão dar em rios e rios sempre vão dar em cidades, então segue o curso do rio. Outra coisa também é que o rio, ele reflete, né, a luz da lua, então ela não ia ficar no breu total durante a noite, então é isso que ela faz, ela localiza um rio, segue o curso do rio. Partes do caminho ela fala até que ela fez nadando pra que a correnteza ajudasse ela ir um pouco mais rápido, né, e não ter que caminhar. Mas aí ela seguiu na caminhada em busca de ajuda, ela escutava, gente, o barulho dos aviões, procurando por eles, procurando por sobreviventes ou pelos destroços, mas como eu disse, a mata era muito densa, então eles não conseguiam ver ela, nem ela conseguia acenar pra eles, então ela continuou seguindo. No quarto dia de caminhada, a Juliane encontrou 3 corpos do acidente. Ela até chega a pensar que um dos corpos poderia ser a mãe dela, ela identifica que eram corpos femininos. E como ela não conseguia saber, ter certeza, ela retirou os sapatos dessa mulher e viu que as unhas dela estavam pintadas, as unhas dos pés, e a mãe dela não pintava as unhas. Então ela teve certeza que não era a mãe dela. Então ela continuou caminhando e só no 10º dia ela encontrou algum sinal de vida, de civilização. Ela encontrou um barco e uma cabana que era de lenhadores. Então finalmente ela teria um teto para descansar. Ela entra nessa cabana e ela encontra um galão de combustível para barco, né? E lembrou mais uma vez de um ensinamento do seu pai e ela pega o combustível e joga nas feridas dela, porque as feridas dela, gente, tava com muitas larvas, sabe? Larvas mesmo que ia comendo a carne dela. Então, para esterilizar ali e conseguir conter aqueles machucados, ela joga o combustível nas feridas e ela fala que foi uma dor insuportável, sem contar que as larvas começaram a comer ela ainda mais, porque elas queriam entrar mais para dentro da carne para fugir, né, do combustível. Mas ela, fortemente guerreira, continuou jogando o combustível porque ela sabia que aquele seria o melhor para ela. Então ela passa a noite lá, né? Ela prefere descansar sobre um teto, pelo menos, né? No outro dia, os lenhadores chegam lá na cabana, né, para começar o dia deles, e se deparam com uma menina de 17 anos dentro da cabana. Ficam assustados, mas ela explica, ela fala que ela era uma sobrevivente do avião que caiu. Então, eles imediatamente colocam ela num barco para levar ela até a cidade mais próxima, onde eles conseguissem comunicação para poder buscar por ajuda. E, gente, eles seguiram o rio por mais 7 horas de barco até chegar na cidade mais próxima. Então, por quanto tempo mais a Ana não iria andar, né, até chegar numa cidade, mas ela estava no caminho certo. E então eles levam ela até lá. Lá eles pedem socorro e Juliane recebeu socorro, né, e foi encaminhada para Pucallpa, e lá ela foi internada, encontrou com o seu pai.
começou a se recuperar, né, dos seus ferimentos lá no hospital. E após ela se recuperar um pouco, a gente conseguiu ajudar as equipes de busca e resgate, né, a localizar aí aonde foi a queda. Levou, né, eles até o lugar, assim, onde possivelmente teriam os corpos. Então ela ajudou também nesse resgate. E durante esse resgate aí que durou alguns dias, né, o acidente foi dia 24 de dezembro de 71, no dia 12 de janeiro de 1972, encontraram aí o corpo da sua mãe. Naquele mesmo ano, a Juliane e seu pai voltam para a Alemanha. Ela volta para lá para tentar se recuperar um pouco mais. E ela conta aí que o acidente deixou muitos traumas nela e que ela tinha muitos pesadelos. Ela fala: eu tive pesadelos por anos e sentimento de luto pela morte da minha mãe e dos outros passageiros. Sempre voltava de novo e de novo. O pensamento era: por que fui a única a sobreviver? Isso me persegue e sempre vai me perseguir. Então, gente, a Juliana, ela ficou com a síndrome, né, do sobrevivente, que é essa questão de quando só um sobrevive, eles não entendem por que só eles sobreviveram, eles se sentem culpados muitas vezes pela morte das outras pessoas e também não entendem muitas vezes o propósito de só eles terem sobrevivido. E isso é muito sério, gente, é muito real. Mas ela continuou aí sua vida. Então, lá na Alemanha, ela se recuperou totalmente de todos os seus ferimentos. Como seus pais, ela foi estudar biologia na mesma universidade que eles se formaram. E foi na universidade que eles se conheceram, que é a Universidade de Kiel. E ela se formou em 1980. Ela fez doutorado. E, gente, ela voltou pro Peru para realizar pesquisas em mastozoologia, que eram estudos aí sobre morcegos. E ela se tornou especialista em morcegos. Então, ela seguiu a carreira dos pais aí na biologia. Em 1988, ela aceitou participar de um documentário. E o mais interessante, gente, é que o diretor desse documentário era o Werner Herzog. Ele deixou de pegar o voo 508. Por acaso, ele iria pegar o mesmo voo que elas, mas por alguma coisa ele não pegou. Então, ele também era um sobrevivente, digamos assim. Então, ele pede pra fazer o documentário com ela, pra que eles recontem essa história. E ela aceita e eles voltam lá pro lugar aonde ela caiu, né? Eles refazem o trajeto todo e ela disse que essa experiência ajudou muito ela. Foi como se fosse uma terapia mesmo para ela se libertar de todos aqueles sentimentos que ela tinha. No ano aí de 1989, a Juliane se casou. Ela se casou com o Eric Diller, um entomologista especializado em vespas parasitas. Então, ela seguiu o mesmo caminho dos pais dela, se casou com um homem, né, também da área dela, da área da biologia. E os dois ficaram vivendo lá no Peru. Nos anos 2000, né, o pai dela faleceu e ela assumiu a direção desse laboratório, né, que é a Panguana, lá na floresta amazônica do Peru, né, esse laboratório de pesquisa. Em 2011, ela lançou sua autobiografia, mas infelizmente não tem em português pra gente ler, mas tem em inglês aí, quem souber inglês e quiser ler a autobiografia dela. Ela relata toda essa história, todo o ponto de vista dela, tudo que ela passou e um pouco mais sobre a vida e carreira dela. E em 2019, que o governo do Peru concedeu para ela uma ordem de mérito por serviços distintos no grau de grande oficial. Então ela recebeu essa honraria por tudo que ela passou, pelo que ela contribuiu também para no resgate, né, das vítimas e também por toda a contribuição ao país com suas pesquisas, com as pesquisas dos seus pais, né? Então ela foi homenageada aí em 2019 e ela segue aí atuando na área dela. Em julho de 2021, Juliane Diller, esse é o seu nome de casada, recebe mais uma honraria aí, que é a Cruz Federal do Mérito. Já, gente, a companhia aérea, a LANSA, ela o quê? Pouco tempo depois faliu, obviamente. Além dos outros dois acidentes que eu tinha falado pra vocês, esse último acidente realmente fez a companhia falir. Ela estava muito endividada também, então esse foi o fim da companhia aérea. O Lito, no canal Aviões e Música, ele disse que ele também contou esse caso lá. Ele fala que possivelmente, né, porque os aviões eles são feitos para aguentar as turbulências, mas possivelmente as manutenções dessas aeronaves não estavam em dia. Ele foi mecânico por muitos anos e ele fala que eles tinham que inspecionar, ver se não tinha vazamento de combustível, ver se não tinha nenhum tipo de ruptura em nenhuma parte da fuselagem. Eles tinham que fazer essa vistoria e se tivesse alguma coisa tinha que fazer o reparo. Então acredita-se que a LANSA ela não fazia esse trabalho. Então assim, o avião é um dos meios mais seguros de se viajar? É.
mas desde que a companhia aérea e todos os envolvidos sigam aí as normas, dão impostas e façam o melhor trabalho possível. Mas que é perigoso e eu tenho medo. Mas a Juliane aí, graças a Deus, sobreviveu e essa foi a história dela, a história de sobrevivência e de vida. Se você chegou até o final, eu agradeço muito, gente, porque essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. As outras 2 vezes o áudio ficou ruim. Eu espero que esse microfone tenha captado tudo certinho. Mas se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Verifica se você é inscrito no canal. Se você não for ainda, se inscreve. Vem aqui ajudar, vem fazer parte aqui do quadro Histórias Impressionantes, que teremos vídeos toda quinta-feira, então se inscreve pra não perder. Curte esse vídeo se você gostou da forma como eu contei essa história, como eu sempre digo, da forma como eu contei a história. Deixa um comentário sobre o que você achou desse caso, sempre com muito respeito. E é isso, gente. Nos vemos na próxima quinta-feira. Um beijo e tchau!